Sabe, por trás de cada decisão médica, de cada diagnóstico, existe uma história. Uma história contada em números. Mas para decifrar essa história, não precisa ser um gênio da matemática, não. A gente precisa ser um detetive. E é isso que vamos fazer hoje. Abrir o kit de ferramentas da estatística para desvendar alguns mistérios que, literalmente, podem salvar vidas. E para começar, eu te apresento um enigma. Imagina só, dois grupos diferentes de pacientes. Quando a gente mede o açúcar no sangue deles, a média dá exatamente a mesma, idêntica. Só que um grupo está super estável, enquanto o outro corre um risco sério. Ué? Como assim? Como isso é possível? Bom, essa é a pergunta que a gente vai responder juntos. Então, para resolver esse mistério, vamos começar pelo básico. A gente precisa das primeiras ferramentas do nosso kit, as chamadas medidas de tendência central. É um nome chique, né? Mas a ideia é simples. Elas nos ajudam a encontrar o centro, o coração de um conjunto de dados. E a primeira ferramenta, claro, é a mais famosa de todas, a média. É aquele cálculo clássico que todo mundo conhece. Soma tudo e divide pelo total de itens. Ela é ótima para dar uma olhada rápida na situação, mas ela tem um ponto fraco, um ponto cego que pode enganar a gente e feio. O problema é que a média é super sensível. Basta um único número muito, mas muito diferente do resto, o que a gente chama de outlier, para bagunçar o resultado todo. Quer ver como isso funciona na prática dentro de um hospital? Olha só esse exemplo. A gente tem aqui 6 pacientes. 5 deles ficaram internados por um período curto ali, entre 2 e 4 dias, coisa rápida. Mais um paciente teve complicações e ficou 45 dias. 45! Quando a gente calcula a média, ela pula para mais de 10 dias. Agora, essa média de 10 dias, ela representa a experiência da maioria? De jeito nenhum. Tá aqui o nosso culpado, o nosso outlier. Esse único paciente que ficou 45 dias puxa a média lá para cima e distorce toda a realidade. Pensa no perigo. Se um gestor de hospital confia só nessa média, o planejamento de leitos, de recursos, vai ser todo errado. E é para isso que serve a nossa segunda ferramenta, a mediana. Ela é muito mais robusta. A gente simplesmente organiza os dados em ordem, do menor para o maior, e pega o valor que está bem no meio. No nosso caso, 3,5 dias. A mediana ignora aquele valor extremo de 45 dias. Ela funciona como uma âncora, sabe? Mostrando para a gente qual é a experiência típica, a real, da maioria dos pacientes. Agora, a nossa terceira ferramenta básica é a moda. E essa é a mais direta de todas. É simples assim. Qual valor aparece mais vezes? É isso, sem complicação. E a moda brilha de verdade quando os dados não são números, mas sim categorias. Ela responde perguntas super importantes como: qual é o diagnóstico mais frequente nesse hospital? Ou qual medicamento é o mais prescrito? A moda aponta pra gente o que é mais comum. Certo, agora a gente já sabe como encontrar o centro dos dados. Mas lembra do nosso enigma lá do começo? A resposta para ele não está no centro, ela está na dispersão, em como os dados se espalham. Então, está na hora de abrir o nosso kit de ferramentas avançado. Olha aí os nossos dois grupos de novo. Se a gente olhar só para a média, o resultado é o mesmo, 100. Um profissional mais desatento poderia pensar, o risco é igual para os dois. Mas os dados brutos, os números de verdade, contam uma história bem diferente. A ferramenta que desvenda esse mistério é o desvio padrão. Ele é uma medida de quão espalhados os dados estão em volta da média. Se o desvio padrão é baixo, quer dizer que os dados estão todos juntinhos, consistentes. Agora, se o desvio padrão é alto, aí a gente tem volatilidade, dados muito espalhados para todo lado. E aqui, a mágica acontece. O grupo A tem um desvio padrão minúsculo, só 1,6. Isso significa que os níveis de glicose são super estáveis, previsíveis. Já o grupo B tem um desvio padrão de 22,4. É uma verdadeira montanha-russa de glicose. A mesma média, de 100, escondia uma realidade completamente diferente. E para o grupo B, muito perigosa. E pronto, enigma resolvido. O grupo A é homogêneo, estável, já o grupo B é heterogêneo, volátil. Para um médico, gente, isso muda tudo. O plano de tratamento para cada grupo vai ser completamente diferente. E essa é uma decisão crítica, que só foi possível porque a gente olhou além da média e usou o desvio padrão. Ok, agora que o nosso kit de ferramentas de detetive está completo, vamos usar tudo isso num dos maiores desafios da saúde pública: rastrear um surto de uma doença infecciosa.
Quando um surto começa, é uma corrida contra o tempo. Os epidemiologistas coletam um número de novos casos todos os dias. Com esses dados, eles vão montando um mapa para entender como a doença está se espalhando e, claro, como pará-la. Esses números aí sozinhos são só uma lista, né? Mas quando a gente coloca eles num gráfico, eles se transformam em uma coisa muito poderosa, uma curva epidêmica. E essa curva, para o nosso detetive da saúde, é uma das principais ferramentas de diagnóstico que existem. De cara, a gente já vê o ponto de virada, o dia 6. Foi o pico do surto. E saber qual foi o pico não é só curiosidade, não. Isso ajuda a entender a velocidade de propagação e, principalmente, a ver se as medidas de controle, como isolamento ou vacinas, estão começando a fazer efeito. Mas o formato da curva conta ainda mais. Essa subida rápida até um pico único e depois uma queda é a assinatura clássica do que a gente chama de surto de fonte comum. O que isso quer dizer? Que provavelmente muitas pessoas foram expostas à mesma fonte de contaminação, tipo água ou comida estragada, tudo ao mesmo tempo. É uma pista vital para a investigação. Bom, vamos agora juntar todas as peças do quebra-cabeça. O ponto mais importante de tudo isso é que cada uma dessas medidas estatísticas é como se fosse uma lente diferente. Cada uma nos ajuda a enxergar um pedaço da história completa que os dados de saúde estão tentando nos contar. Esse resumo aqui é como se fosse o guia de bolso do nosso detetive. Se os dados são bem distribuídos, simétricos, a média funciona bem. Se tem valores extremos, os outliers, aí a mediana é a nossa âncora, a nossa aposta segura. E se estamos falando de categorias, a moda mostra o que é mais comum. A chave não é só ter as ferramentas, mas saber exatamente quando usar cada uma delas. E no fim das contas é tudo sobre isso. É sobre uma mudança de perspectiva. A estatística nos tira da visão limitada de um caso individual e nos dá uma visão panorâmica, do coletivo. É o que permite que a ciência, e não o achismo, guie as decisões que impactam a vida de milhões de pessoas. Isso tudo nos leva a uma última pergunta. Os dados sobre a saúde da nossa cidade, do nosso bairro, estão por toda parte, contando histórias, gritando por atenção. A questão que fica é: será que a gente tem a curiosidade e as ferramentas certas para ouvir o que eles têm a dizer e, mais importante, para agir?